Aleluya. Bendiciones, iglesia. ¿Cuántos están felices por estar en la casa del Señor? La presencia de Dios está en este lugar. Podemos sentir su presencia. Aleluya. Así como está en este mesmo atmósfera de adoración, vamos ponerse en pie, por favor. Recorra su Biblia y vamos leer la palabra del Señor. Mientras usted encuentra en su Biblia el libro de Nehemías, es importante que usted encuentre en su Biblia. Es importante que usted encuentre en su Biblia porque vamos nos quedar todo el sermón en el libro de Nehemías, capítulo 2. Vamos a empezar por el capítulo 2, el versículo de número 18. Mientras los hermanos ahí encuentran en su Biblia o su aparato, yo quiero presentarles aquí el tema para el año 2022. Reconstrucción. Es el año de la reconstrucción. Cada año nuestro ministerio trabaja con un tema. Y el tema del año pasado fue el año de la superación, ¿no? Y este año aquí está el tema. Será un año, y yo estoy seguro de esto, hermanos, de reconstrucción en la vida de muchas personas. Y en muchas áreas de la vida de muchas personas, ¿no? Porque fue un año de muchas pérdidas para muchos. Y nosotros vamos a trabajar con este texto de Nehemías, capítulo 2 y versículo de número 18. Pero antes vamos a repetir todos juntos, reconstrucción, fuerte. ¿Cuántos desayunaron? 2, 3. ¿Cuántos desayunaron? Mejor. 1, 2, 3. Una vez más, reconstrucción. Una vez más, Muy bien. ¿Cuántos encontraron Nehemías capítulo 2, versículo 18? Digan amén. Entonces le declaró como la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras del rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaram sus manos para bien. Amém? Cerre vuestros ojos. Senhor, tu palavra es pura, es santa, es verdad y es poder. Tu palavra llega hasta donde yo no puedo llegar, porque el Señor conoce el pensamiento y las intenciones del corazón del hombre. Por isso tu conoces a cada uno de tus hijos que se acercaram a este templo de adoração. Por isso tu habla com nós esta manhã, segundo tu graça e misericórdia, em el nombre de Jesus. Amém. Amém. Sentaram, mis hermanos, por favor. El contexto del texto é muito importante. Vamos começar por aqui. Para os que quizás não conozcam ou para os que conhecem, vamos recordar. Bueno, Jerusalém havia sido destruída. Esse é um contexto. Destruição de Jerusalém. El pueblo de Israel estava cautivo em las manos del inimigo. Esse é o contexto. Solo para que os hermanos tenham uma observação general do texto. O contexto desse texto é um contexto de destruição e de cautiverio. Pero Nehemías, que leva o nome do livro e é o personagem principal, ele toma conhecimento da situação do povo hebreu através de mensageiros. Então se informa a Nehemías que os muros de Jerusalém estão derribados. Informam a Nehemías que as portas de Jerusalém estão queimadas. Esta é a notícia que chega hasta Nehemías. Ao ter conhecimento desta notícia, Nehemías toma 3 iniciativas que foram importantes para cambiar toda a história da nação. E eu creio que se nós tomarmos essas decisões, elas têm poder para cambiar toda a história de nosso ano. E qual foi a decisão que Nehemías tomou? Está em tu Bíblia. Nehemías capítulo 1, eu dije que era para deixar aí aberto em Nehemías, não? Nehemías capítulo 1, versículo 4. Mira que a conduta e a postura de Nehemías. Nehemías capítulo 1 e versículo 4. Quando ouí estas palavras, me sentei e llorei. E isso duelo por alguns dias. Ayunei
y oré delante de Dios de los cielos. La primera reacción de Nehemías al recibir esta noticia es una acción de empatía. Dice la Biblia que Nehemías, él dice, senté y lloré. Porque Nehemías sintió el dolor de su pueblo. Y yo creo que una de las cosas que el Señor necesita generar en nuestros corazones, incluso en la generación actual, es empatía. Es la capacidad de sentir el dolor del otro, porque estamos muy diferentes. Me da igual. Yo estoy preocupado es con mis cosas, con mi vida. Y dice la Biblia que por se multiplicar la iniquidad, el amor de muchos se enfriaría, pero no de los santos en Cristo Jesús. Yo entiendo que el amor de muchos se enfríe, que están viviendo en una vida de pecados, porque esta es la recompensa del pecado. Pero para aquellos que sirven al Señor Jesucristo, o que debe multiplicar en nuestro corazón es el amor. El amor. Y el amor genera empatía, la capacidad de llorar por aquellos que lloran y alegrarse por aquellos que se alegran. Porque la derrota de tu hermano es tu derrota, pero la victoria de tu hermano es tu victoria. Y aprender a vivir las conquistas y los sufrimientos de mi hermano como si fueran míos es una actitud de los verdaderos cristianos y discípulos de Jesús. Si un hermano mío está mal, yo no puedo estar feliz si un hermano mío está mal. Y yo no puedo estar también triste se mi hermano conquistou uma vitória, se mi hermano está feliz. Se a primeira coisa que generou em Nehemías foi esta empatia. E é algo que nós necessitamos para este ano, irmãos. A sociedade cada vez está mais individualista, consumista e pouco se preocupa com o outro, com as necessidades do outro. Pero isto não foram as enseñanças do próprio Jesus Cristo. Outra coisa e outra atitude que Nehemías toma es de ayunar a Dios. Te hago una pregunta y no necesita contestar. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Una semana? Un poquito más. 2 semanas. Un poquito más. 30 días. Uau. ¿Será que pasamos 30 días sin ayunar? Atención, ayuno no es dieta, ¿ok? Dieta es otra cosa. Ayuno é abstener-se de algo, na grande maioria das vezes de alimentos, sólidos ou líquidos, ou de todo, para consagrar a vida a Deus. Isto é ayuno. Quando eu me abstengo de algo que me causa muitíssimo prazer, e comer causa muitíssimo prazer, sim ou não? Como desfrutamos estes últimos dias, não é verdade? Comemos como se não houvesse amanhã, né? Como se o mundo fuera a terminar, porque é prazeroso comer. É prazeroso comer. Então, se nós deixamos um prazer de lado para consagrar nossa vida ao Senhor Jesucristo, quer que o ano 2022 seja distinto, Cassiane declarou aqui, no início da alabança, tome decisões distintas. Se você não cambia, cambia solamente o calendário e nada cambia. Você já pensou que do dia 31 para o dia 1, nada cambia? Nada cambia. Se você não decide tomar decisões que de verdade irão cambiar sua vida, a única coisa que cambia é a fecha. Pero o que cambia de verdade é nós tomar decisões. E se você quer um resultado distinto do ano de 2001, ou melhor que o ano de 2001, as atitudes necessitam ser distintas. É que eu quero sembrar uma coisa e cosechar outra. Ou eu não quero sembrar e quero cosechar. Não, decida, Senhor, este ano será um ano que eu irei ayunar ao Senhor. Irei consagrar minha vida ao Senhor. Nós temos aqui um ayuno congregacional, pero isso é muito pouco. Isso é só uma vez ao mês. Você não necessita esperar o ayuno congregacional, hasta porque o ayuno é algo personal, é algo individual. Nós nombramos um dia de ayuno aqui para animar a igreja e para recordar a igreja que devemos ayunar. Pero o ayuno é entre tu e Deus. Nehemías cambiou a história de sua nação, porque ele decidiu ayunar ao Senhor. A outra decisão foi orar. Ele diz, eu orei ao Senhor Jesucristo. Há uma incoerência
quanto a la oração entre os creyentes, entre os cristianos. Quando nós dizemos a los cristianos, e eu já hice esta encuesta aqui na igreja, para você, o que é uma boa igreja? Para mim, uma boa igreja é uma igreja que tem oração e estudo da palavra. A grande maioria das encuestas dizem que uma boa igreja é uma igreja que tem oração e estudo da palavra. Pero são as reuniões, pastor, que menos há frequência. Então, há uma incoerência entre a igreja que eu quero que ela seja e a igreja que eu sou. Se a boa igreja para os cristianos de verdade é uma igreja que ora e estuda a palavra, as reuniões com maiores frequência deveriam ser as reuniões de oração e as reuniões de enseñança. Mas acontece ao revés. As reuniões com menores frequências são as reuniões de oração e de enseñança da palavra. Então, há uma incoerência entre a igreja que eu sou e a igreja que eu quero que os hermanos sejam. Hermanos, nós necessitamos de coerência em la palavra que predicamos e em la vida que vivimos. E se nós decidirmos de maneira firme ter uma disciplina de oração, eu estou seguro, hermanos, a oração é um acesso direto a Deus. Eu sufro menos quando oro mais. Eu trabalho menos quando oro mais. Eu necessito de menos esforço para predicar quando eu oro mais. Porque quando eu oro, Deus trabalha por mim. Quando eu oro, Deus obra por mim. Quando eu oro, é Deus que vai delante de mim. Não são minhas forças, não são meus conhecimentos, não. Então, se você ora, você sofrerá menos, trabalhará menos e sofrerá menos. Porque a oração é Deus obrando delante de ti em tu favor. Por isso Neemias sabia. Para que eu vença e para que o ano de 2022 seja de verdade um ano de reconstrução, eu necessito de empatia, eu necessito ayunar e eu necessito orar ao Senhor. ¿Por quê? Eu estou lutando com ferramentas espirituais. E o mundo espiritual se vence com ferramentas espirituais. Quantos estão aqui? Digam amém. Mire para Neemias capítulo 2 e versículo 1. Neemias capítulo 2 e versículo 1. Diz que sucedió que el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artaxerxes, que esto es muy difícil para un brasileño, sería Artaxerxes, ¿no? Y estando ya el vino delante de él, ahora esta parte es más importante para nosotros. Tomé el vino y lo serví al rey. No esta parte de tomar el vino. Y como yo había estado antes, essa é essa parte. Quando eu não havia estado antes triste em sua presença, me dijo el rei: ¿por que estás tristes tu rostro? Pois não está enfermo. Não existe sino quebranto de coração. Então temí em gran maneira. Mire para mim, por favor. Dá a entender em el texto que, e é o que o texto diz, que o rei percebe muito de pronto que o rostro de Neemias está triste. E además, vamos um pouquinho mais allá. O rei disse que não era comum Neemias apresentar-se ao rei desta forma. Ou seja, não conhecia Neemias por este rostro. E sabe, hermanos, que há a comunicação verbal, pero a comunicação visual diz muito, não é verdade? Aún com a mascarilha, a comunicação se quedou um pouquinho prejudicada, porque podemos fazer bocas e bocas, e a boca habla muito cerrada, porque há a comunicação visual. Neemias não havia hablado, pero a comunicação visual de Neemias dizia que ele estava triste. O rei não estava acostumbrado a ter Neemias triste delante de ele, porque a marca de los hijos de Deus é alegria. Uno de los frutos del Espírito é gozo, é alegria. Não que nós somos alegres 24 horas ao dia, não existe. Esta alegria não é uma alegria exterior, não é uma alegria de fora para dentro, é uma alegria de dentro para fora. Não é uma alegria que depende das circunstâncias da vida, porque as circunstâncias da vida, na grande maioria das vezes, nos traz tristeza. Não, é uma alegria que recebemos do Senhor, é gozo de ser hijo de Deus e de servir a Jesus. Por isso, a marca de um creyente sempre deve ser a alegria de Deus em seu coração. Eu não sei como as pessoas te conhecem,
El pesado de la familia. ¿No? Eu não sei qual é a fama, mas eu sei que a fama de Neemias era de alguém alegre e o rei percebeu que ele estava triste. Bueno, Neemias declara por que está triste. E nós aprendemos o início do mensagem, ¿no? Por la situação de su pueblo, de su ciudad, de su gente. Então, o rei libera ou dá a liberação, a liberdade para Neemias regressar a sua cidade para reconstruir a cidade de Jerusalém. Então, Neemias recebe esta autorização do rei de volver para a reconstrução. Agora, atenção, Neemias foi sumisso à vontade do rei. Ele só volviu a Jerusalém depois de receber o permisso do rei. E nós sabemos quem é nosso rei. A clave de la vitória para o ano de 2022 é a submissão ao Senhor. Senhor, eu não vou sair de onde estou sem tu permisso. ¿Sabe por quê, hermanos? Nós tomamos nossas próprias decisões, buscamos nossos próprios caminhos, segundo nossos próprios conhecimentos, e depois, quando a coisa vai mal, nós vamos reclamar com Deus. Quizás Deus se fuera malo como eu, pero não, Ele é bueno. ¿No? Diria, e eu, que eu tenho que ver com isso? Como diria meu amigo del Chavo del Ocho, Kiko, e eu que? ¿No? É que eu não tenho nada a ver com isso, porque na hora de tomar a decisão, isto às vezes passa com o pastoreio na igreja. Há pessoas que tomam decisões sem pedir um conselho e uma orientação pastoral. Atenção, não és obrigado, tu eres dueño de sua vida. Pero quando a coisa vai mal, quase é o primeiro que vem buscar uma orientação. Eu digo, por que não vino antes de tomar a decisão? Agora que as coisas estão mal, agora que as coisas estão rotas por suas próprias decisões, não. Neemias foi sumisso à vontade de Deus e à palavra de Deus. E a palavra do rei, melhor dizendo. A palavra do rei. O rei só lhe deu o permisso, ele só saiu quando o rei lhe ha dado o permisso. Hermanos, obediência e submissão à palavra do Senhor. Obediência e submissão à palavra do Senhor. Pero hoje nós estamos em la ditadura da felicidade. Eu tenho que ser feliz. E eu tenho que estar feliz a todo o momento. É que não estão. Porque o que precede a verdadeira felicidade é a obediência a nosso Rei de Reis e Senhor de Senhores. Agora, quando nós somos obedientes a Deus, Deus como bom Padre sempre recompensa a seus filhos obedientes. Assim como nós, os padres, nos gusta recompensar a obediência de nossos filhos. Eu sei que o padre não tem filhos preferidos. Sim, padres. A ver. Eu creio que os padres não têm filhos preferidos. Sim, padres. Ah, bueno. Pero déjame te dizer uma coisa. O padre le gusta recompensar o hijo mais obediente. E o hijo mais obediente, muitas das vezes, é entendido como o hijo mais amado. Isto passou com José. ¿Por que José tinha o coração de seu padre? Porque era mais obediente. Então, a obediência atrai a recompensa. E Deus, que é um Deus fiel, recompensa a Neemias, porque não dá solamente a ele a liberação. Diz que o rei dá a ele provisão de madeira para a reconstrução das portas da cidade, e dá a ele também personal, pessoas, homens, para chegar hasta a cidade, porque havia pueblos para cruzar e passar. Então, Deus dá, ou melhor, o rei dá a Neemias a provisão necessária para a reconstrução de los muros e las puertas de Jerusalém. Assim como nosso rei é poderoso para dar a provisão necessária para a reconstrução em todas as áreas de nossa vida para o próximo ano. Obediência. Porque ao Padre le encanta recompensar hijos que são obedientes a sua palavra. Mira Neemias capítulo 2, mire para sua Bíblia, o versículo 10. Diz que havia dois personagens aí, Sanbalat e Tobias. Estes dois homens, dice o capítulo 12 e o versículo 10, diz assim: les desgustou em extremo
que venisse alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mira, Nehemías estava procurando el bien de Israel, haciendo el bien, pero alguém le desgustou. Sempre existirão pessoas medíocres. Sempre existirá. E nós outros não estamos livres dessas pessoas. É aquelas pessoas que não fazem e se molestam com quem fazem. Eu encontro muitas das vezes as pessoas preocupadas com o dinheiro. Por exemplo, alguém já te criticou por você ser dismisto na casa de Deus? Pero o dinheiro é dele? É tuyo. Por que ele quer mandar em tu dinheiro? Hombre, se tu não quer dar tu dinheiro, se a avarícia tomou conta de seu coração, cuida de tu dinheiro. Porque o mío é eu que ganho, é eu que cobro, e eu hago o que quero com o mío. ¿Sí ou não? Pero sempre existirão pessoas que não lo hacen, pero le encantam, le gustam criticar aqueles que hacen o bem. Isto passou também com Sanbalat e Tobias. Eles se molestaram por la atitude de Neemias. E nós outros não estamos livres de pessoas medíocres. Elas sempre existirão. O versículo 12 e o versículo 11 diz assim: Cheguei, pois, a Jerusalém, e depois de estar ali 3 dias, me levantei de noite, eu e uns poucos varones comigo, e não declarei a homem alguno lo que Deus havia puesto em mi coração, que hiciste em Jerusalém. Hermanos, nem todas as coisas que passam em tu vida, você necessitará compartilhar com todas as pessoas. Porque há coisas que é entre tu e Deus. E nós encontramos isto em la Bíblia. Há momentos que Jesus se reunia com a multitud, pero há momentos que Jesucristo se reunia solamente com os apóstolos. Há momentos que Jesus se reunia com 3. Há momentos que Jesucristo estava solamente com 1, pero há momentos que ele estava solo. Porque há experiências e há momentos e há promessas que são solamente entre tu e Deus. E Neemias entendeu isto e ele reservou um pequeno grupo e sem fazer alarma, ele foi então se mirar como estava a situação da cidade, porque o que Deus estava obrando em ele, o que estava molestando ele acerca, era em ele. Estava generando em seu coração. E há experiências que são tu e Deus. Imagina que Abraão, o padre de la fé, empieza a dizer a todas as pessoas: mira, ¿dónde vai Abraão? Eu vou allí sacrificar mi hijo e já volvo. A gente dizia: ¿está louco? Llame a polícia, porque este homem está louco. Era uma experiência entre ele e Deus. Por isso é conhecido como o padre de la fé. E muitas pessoas têm problemas em el processo, porque Deus lhe abriu algo, Deus lhe confiou algo, e ele quer compartilhar com todas as pessoas. Deus ha dado um sonho a José, e José começa a ter muitos problemas, quando ele decide em um dia, eu imagino eu, por la manhã, em um desayuno com a família, coisas de meus pensamentos, vale? Ele decidiu declarar para todos que ele governaria sobre todos, até mesmo sobre o padre e a madre. Hasta o padre se molestou. Que pensa nisso? Hasta o padre se molestou. Então, entenda que há experiências e há coisas que é entre tu e Deus. Porque se você começar a falar demasiado, vai aparecer em el caminho os Sanbalat e Tobias de la vida. E te serão problemas. Porque essa gente é problema. O texto que nós outros, se seguimos lendo aí, diz que eles começaram a escarnecer e a despreciar a Neemias. Eles começaram a despreciar e a escarnecer de Neemias por la fé de Neemias e la visão que Deus havia puesto em seu coração. Pero eu termino esta palavra com a declaração de Neemias a eles e a resposta de Neemias a eles, que está em el versículo de número 20. Mire para o capítulo 2 de Neemias e o versículo 20. E em respostas le dijo, Neemias capítulo 2 e versículo 20. E em resposta le dijo, el Deus de los cielos, Él nos prosperará.
e nosotros, sus servos, nos levantaremos e edificaremos, porque vosotros não tenéis parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. A declaração de Neemías é que o Deus de los cielos, o Deus que havia puesto esta visão em seu coração, iba a prosperar. E a palavra prosperidade é muito ampla, é muito ampla. Por isso, meu irmão, eu creio que o ano de 2022 será um ano de prosperidade, pero para que esta prosperidade seja plena, completa, verdadeira, ela necessita ser uma prosperidade completa, para que você não seja tão pobre que tenha solamente dinheiro. Não, Deus tem muito mais do que dinheiro para nós. Por isso eu creio que a prosperidade bíblica é uma prosperidade plena, inteira, completa. É o Deus que prospera espiritualmente, é o Deus que prospera em las finanças, é o Deus que prospera em la família, em todas as áreas da vida. E isso não depende da vontade de Tobias, de Sanballat, não, depende de uma declaração de Deus em los cielos. Aleluia. Porque vamos ser sinceros, se nossa vitória dependesse de Sanballat e Tobias, e se a vitória do povo de Israel dependesse desta classe de gente, nunca havia acontecido. Infelizmente, em este mundo, nós vamos ter que conviver com as pessoas medíocres hasta o fim da vida. ¿Vale? Reciba esta palavra. Sim. Você tem que aprender a manejar todo tipo de gente. Há os simpáticos, não é? Há os antipáticos. Há os alegres e há os tristes, não? Há os que têm uma baixa estima, pero há os que têm uma alta estima. Gigante estima. Não? E nós necessitamos aprender que todos são filhos de Deus. E Cristo morreu na cruz para salvar o triste e o alegre, o de baixa estima e o de alta estima. O amor e a graça de Deus alcançou todos, por isso Deus é amor. Porque se Deus fora como nós dizíamos, esse Sanballat e Tobias queda fora, este já, não? Pero hermanos, diz a Bíblia que a graça de Deus se ha manifestado para trazer salvação a todos os homens, a todas as pessoas. Não depende de homens. Nós necessitamos entender isto, que nossa prosperidade não depende de homens. Porque às vezes estamos esperando muitíssimo do homem, esperamos do pastor, esperamos do líder, esperamos de meu jefe, esperamos de meu trabalho, esperamos e esperamos. Esperem o Senhor, diz a Bíblia. Minha esperança está depositada em Cristo. E Cristo não é cautivo de las necessidades humanas e de las capacidades humanas. Ele é infinitamente maior e mais poderoso do que qualquer homem e instituição. Há pessoas que estão esperando sua prosperidade vir do governo e de tantas outras. Ponga tua esperança em Cristo. Eu sei que Cristo utiliza homens, eu sei disto, mas aí é Deus obrando por meio de homens. Não é nós outros obrando por meio de homens, é Cristo. Isto passou com Neemias. Foi Deus obrando por meio do rei para bendecir a Neemias. Pero antes, Neemias nem falou com o rei que lhe perguntou. Neemias, quando toma conhecimento da notícia e do estado de sua terra e de sua gente, ele vai falar em primeiro lugar com Deus. Ele vai ayunar, ele vai orar, e é o rei que pergunta a ele o que estava passando com ele. Pero quando o rei perguntou, Neemias também, não passa nada, não. Que é outro extremo. Quando o rei pergunta a Neemias o que está passando, ele declara o que está passando. Porque a gente quer dizer, como está? Não passa nada. Não, ele declarou o que estava passando. E Deus utilizou o rei como instrumentos para bendecir o povo e para bendecir sua gente. Pero o que mais me encanta é a declaração de Neemias a Sanballat e Tobias dizendo: nós levantaremos e edificaremos. Agora uma coisa,
vosotros não tendrão parte em esta bendição. Porque na hora de construir ou de reconstruir, pouca gente aparece. Pero na hora de disfrutar de la reconstrução, é só você... Não vou falar essas coisas, que é melhor não. Senhor. É assim. É assim, né? Pero Neemias diz, vale, nós outros levantaremos e nós outros vamos edificar. Pero vosotros não têm parte em isto. Eu quero declarar que para este ano de 2022, nós outros levantaremos e edificaremos. E Deus nos prosperará. Eu quero invitar você a poner-se em pé neste momento. Porque eu quero, em nome de Jesucristo, liberar uma palavra profética da parte do Senhor para a sua vida. Que este ano de 2022 será o ano de la reconstrução. Em todas as áreas. Cerre seus olhos, por favor, se você pode levantar suas manos aos céus. Você pode cortar o sonido, por favor? Você pode levantar suas manos aos céus e cantar assim: Renuévame, Senhor Jesus. Empezará por allí. Já não quero ser igual. Uma vez mais. Renuévame, Senhor Jesus. Põe em mim tu coração, porque todo lo que hay dentro de mim necessita ser cambiado, Senhor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluia, Senhor. Senhor, nós outros declaramos em nome de Jesucristo. Declaramos por el poder e la autoridade el nombre de Jesucristo. Que este ano, Senhor, que empieza e estamos em los primeiros dias, será um ano de reconstrução em la vida de tu igreja, uma reconstrução emocional, uma reconstrução espiritual, uma reconstrução financeira e todo aquele que foi de pérdida, Senhor, em estes últimos anos, el Senhor irá restituir, porque eu creio em um Deus que restitui. Eu creio em um Deus que tem muito mais para dar a nós outros do que o diabo para quitar. Por isso, Senhor, ajuda-nos a aprender com Neemias e a praticar as verdades, os princípios bíblicos registrados em este livro, Senhor, para que as bendições do Senhor sobreabundem sobre a vida de tu igreja. Eu libero esta palavra profética, Senhor, para tu igreja, que será um ano de reconstrução, assim como Neemias reconstruyó a cidade de Jerusalém, levantou os muros de Jerusalém. Haviam inimigos, haviam oposição, mas maior é aquele que está com nós outros, maior é aquele que está com nós outros, e não há oposição, Senhor, que pueda resistir o poder, a graça e o obrar do Senhor. Tu voluntade é suprema, tu voluntade prevalece, Senhor, sobre nós outros. Por isso declaramos e creemos em el nome de Jesus. Amém, amém, amém.